Olá pessoal, aqui é Marcos Kamogawa e vamos para a nossa segunda aula falando um pouquinho sobre erros em química analítica. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre uma técnica analítica que era a gravimetria e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados obtidos nessa técnica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que toda análise química ela tem alguma incerteza. Então, quando a gente está falando do que é incerto, é uma imprecisão, uma falta de certeza em um determinado número obtido. A gente tem que ter claro em mente que quando a gente está falando de uma técnica de análise química, o resultado obtido ele vai gerar um número. E agora, esse número, ele é correto? Ele não é correto? Ele está preciso? É isso que a gente tem que ter certeza. Então, quando a gente fala de uma análise química, um parâmetro muito importante que a gente sempre tem que ter em mente é a incerteza da medição. Por definição, incerteza é uma estimativa que quantifica a confiabilidade do resultado de uma medição. Quanto maior for a incerteza, menor será a confiabilidade do resultado. Isso é fácil de entender. Quando a gente vê aquelas pesquisas de intenção de voto, quando o valor do erro é muito grande, o resultado ele praticamente não tem confiança, a gente não considera aquele número como algo verdadeiro. E na análise química não é diferente. Para a gente poder ter uma visão um pouco mais direcionada para o nosso caso, vamos pegar agora a análise gravimétrica que a gente fez, no qual a gente fez a pesagem do nosso cadinho, adicionamos uma massa de meio grama a esse cadinho, submetemos ele a um procedimento de aquecimento e esse aquecimento fez com que a água presente no sal, no nosso caso, no nosso exemplo lá era o sulfato de cobre, ele fosse removido. E a massa remanescente, que era basicamente o sal de sulfato de cobre anidro, era a massa que a gente pesava ao fim, depois de um processo de resfriamento. Bom, quando a gente olha esse simples procedimento, que nada mais é do que pesar uma massa, aquecer e depois pesar ela de novo, vejamos quantos erros estão agregados. Então, por exemplo, aqui, na massa do cadinho, a gente pode ter uma limpeza ruim do cadinho, no qual a gente vai ter uma contaminação. Eu posso ter preparado mal esse cadinho, Então, por exemplo, o processo preparatório era que a gente tinha que colocar ele na mufla e aquecer a 500 graus por 30 minutos, pelo menos. E depois resfriar ele no dessecador. Vamos dizer que você não fez isso, você deixou ele para fora, então o cadinho reabsorveu a umidade, É um possível erro. E outra coisa, por exemplo, o material que você está usando é inadequado. Você está, nesse caso, utilizando um material cerâmico e a sua amostra é uma amostra que vai interagir com esse material cerâmico, por exemplo. É uma possibilidade de erro causada aí pelo próprio equipamento que você está utilizando. Outros erros associados a isso poderiam ser os erros de pesagem. A balança sua está descalibrada, então você pesou meio grama, mas você tem certeza que esse meio grama é meio grama mesmo? Como que a gente faz para conferir isso? Você pode ter anotado o número errado, então quem já utilizou uma balança analítica sabe muitas vezes que uma leve brisa faz com que os dígitos finais eles alterem, eles ficam oscilando, então você pode anotar o valor de forma errada, ou o cadinho não estava completamente frio, ele estava um pouco quente, e aí você tem um mecanismo de convecção que pode estar acarretando erros. A operação que você está realizando pode ter sido imprecisa, na hora de você pesar os meio grama do sal, parte desse sal caiu para fora da balança. Está sobre o prato que mensura o peso, só que não está dentro do cadinho. Então, você pode ter errado aí também. A amostra ela pode não estar adequadamente. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, para determinar a água de cristalização em sais, eu
a minha amostra tem que estar seca, ela não pode ter água de adsorção, né? Água de umidade, porque ela vai interferir também no processo todo. Então, percebe aqui ó, que em apenas 2 etapas, uma etapa preliminar e a etapa de pesagem, quantos erros podem ser associados. Durante o aquecimento também, a gente pode ter erros aí relacionados ao equipamento de aquecimento, a mufla. Você programa ela para dar 500 graus, mas ela pode estar com 600, 700 graus. Você está realizando isso de uma forma errada por conta de um equipamento que não está medindo corretamente. A operação também pode ser imprecisa. Então, o processo de gravimétrico você tem que começar com aquecimento brando, normalmente, para que não ocorra um desprendimento rápido de vapores e gases e que projetem em parte da amostra para fora. Literalmente, ele pipoca e pula fora a amostra. Então, se você fizer isso, muitas vezes você perde a amostra e nem percebe que ocorreu essa perda, porque o aquecimento foi feito de uma forma errada. Tá? Você, após o aquecimento, sempre essa amostra que perdeu a água, ela tem que ser resfriada para novamente ser pesada. Só que, por exemplo, se seu dissecador não tem uma sílica gel que está nova, vamos dizer assim, a umidade presente dentro desse dessecador pode atrapalhar também. Então, são todos fatores que a gente está levantando. Então, quando a gente fala de imprecisão, vejam quantos pontos diferentes, num método muito simples, que a gente pode ter erros associados a isso. Então, a gente tem aqui 4 etapas, que seria o preparo do cadinho, a pesagem, o aquecimento e a pesagem final. Veja quantos erros a gente tem. Então, dentro dessas 4 etapas, se a gente for avaliar os erros, então a gente tem aqui o erro de contaminação, o erro de preparo, o erro de material, na etapa 2, na etapa 3 e na etapa 4. Então, todos esses erros associados são o erro global, o erro que a gente tem da nossa medida. Então, cada uma dessas etapas acabam interferindo aí no resultado final. Além desses erros, que são os erros operacionais, erros do nosso processo em si, existem ainda os erros chamados erros aleatórios ou erros indeterminados. O que seria isso? Uma brisa que passou ali, uma mosca que estava voando naquele momento e sentou no prato de balança. São coisas que a gente não consegue prever e são erros aleatórios que ocorrem hora sim, hora não, e elas têm uma distribuição normal. Então, elas podem ser para mais, podem ser para menos e se distribuem normalmente em torno da média. Bom, quando a gente está falando, então, desses erros que a gente descreveu no slide anterior e esses erros aleatórios, a gente pode descrever 2 tipos de erros, os chamados erros sistemáticos ou determinados e os erros aleatórios ou indeterminados. Os erros sistemáticos são aqueles que eu listei. São erros de método, erros operacionais, erros instrumentais ou o próprio operador, que acaba fazendo alguma coisa errada e incorporando erros a esse processo. Os erros aleatórios ou indeterminados são aqueles que a gente não consegue localizar, a gente não sabe de onde veio aquele erro, aquela variação que a gente estava medindo. E é muito difícil da gente corrigir. Já os erros sistemáticos, a gente pode corrigir eles, buscar, descobrir aonde que está tendo problema e fazer a correção. Então, só para exemplificar, no caso dos erros sistemáticos, no nosso exemplo lá, a gente tinha aquelas diversas fontes de erro. Então, por exemplo, no caso da contaminação, basicamente o que eu posso fazer é limpar direito o cadinho. Então, eu elimino esse erro da contaminação fazendo um bom preparo desse meu material. O mau preparo do cadinho, basta eu seguir o procedimento adequadamente, tomar todos os cuidados necessários e aí eu elimino esse erro também. O material, eu vou ver qual é o cadinho mais apropriado para minha amostra.
se é de platina, se é de cerâmica, se é de quartzo, né? Eu vou considerar agora essa reatividade da minha amostra com o cadinho para fazer essa escolha adequada. Quando a gente está falando dos equipamentos em si, pressupõe-se que os equipamentos que você está utilizando sejam calibrados, estejam adequadamente calibrados, né? Então, por exemplo, hoje existem empresas de certificação onde eles calibram as amostras, os equipamentos, desculpe, e eles fazem com que tenha uma precisão bastante grande as massas que você está pesando. Então, tanto para as muflas, para os equipamentos, vidrarias, como os secadoras, balanças, todos eles podem ser ajustados, né? A parte operacional, por exemplo, uma anotação errada. Muitas vezes uma pessoa tem um problema de dislexia, por exemplo, e troca os números, né? Então você pode corrigir isso com um registrador automático, como uma pequena impressora, como uma balança de supermercado, né? Então dá para operar de formas diferentes. A operação imprecisa aqui é uma questão de protocolo, né? Então o procedimento ele tem as suas características definidas e tem que fazer daquele jeito, né? O objetivo da gente ter procedimentos é para que evite essas alterações operacionais, né? Então, quanto mais escritos são esses processos, melhor vai ser o procedimento analítico realizado, né? E a amostra tem que ser bem preparada para expressar exatamente aquela quantificação analítica que a gente quer, né? Determinar exatamente o que a gente tem. Uma das formas que a gente tem de visualizar se o nosso processo tem erros sistemáticos ou não é um processo bastante simples chamado de branco analítico, onde a gente vai submeter uma condição experimental exatamente igual eu faço para minhas amostras, só que eu não coloco a minha amostra, né? Então eu vou pegar um cadinho, preparar esse cadinho, colocar ele na mufla, fazer o aquecimento por 500 graus e pesar ele no final. Então a minha massa inicial, a minha massa final, elas têm que ser igual e aqui deveria teoricamente dar zero, né? Eu não ter nenhuma massa envolvida. Mas se existir uma diferença para mais ou para menos, isso indica que eu tenho em alguma das etapas tá havendo algum erro, né? E então, de uma forma bastante simples, através do branco analítico, a gente pode visualizar se existem erros sistemáticos ou não. É uma praxe dentro dos processos analíticos sempre a gente utilizar essa amostra chamada branco analítico, né? Então, tanto em processos por via seca como por via úmida, o branco analítico é fundamental dele estar presente na minha amostra para visualizar se a gente vai ter erros associados a esse processo ou não, né? Mas fica a pergunta, mas como que saber se a sua análise está correta? Como que a gente identifica esse erro ou não, né? Para a gente identificar o erro, a gente vai ter que sempre fazer uma comparação entre um parâmetro que a gente sabe que ele é real e o parâmetro que a gente está observando. Então, se eu pego uma amostra, por exemplo, um peso, que eu sei que ele tem 1 grama, coloco ele na balança, submeto todo um processo e coloco novamente na balança. Esse peso tem que ter 1 grama. Se ele estiver diferente desse 1 grama, é porque a gente tem aí alguma coisa modificando essa massa e esse erro vai ser revelado através desse procedimento em si. Então, a gente, quando está falando de erros, a gente está falando de uma variação de um número real que a gente deveria obter, mas não está obtendo. Mas aí fica a pergunta, o que é um valor real dentro de uma análise química? Né? Como que a gente sabe qual é esse valor? Como que a gente vai determinar esse valor real? Antes da gente falar de como fazer essa determinação do valor real, a gente precisa falar de alguns termos. Esses termos são exatidão e precisão.
A exatidão é um parâmetro que está avaliando exatamente esse valor real, né? A gente está falando de quanto próximo a gente está do valor real. A precisão é uma medida de dispersão, ou seja, a gente faz várias vezes uma medida e eu tenho repetições, né? Esse processo ele é muito reprodutível e então os valores todos têm que dar muito próximo desse número em si. Mas exatidão e precisão não necessariamente eles vão ser iguais. Tá? A gente vai ver, acho que com exemplos numéricos é muito mais fácil de entender isso. Vamos exemplificar aqui com o nosso próprio processo de gravimetria. Então, nesse nosso exemplo, a gente quer determinar a porcentagem de água de cristalização no sulfato de cobre pentaidratado. Então, teoricamente, a gente já sabe que no sal de sulfato de cobre a gente vai ter 5 moléculas, né, 5 mols de água na sua estrutura. Vai ser um sulfato de cobre com 5 águas. Se eu descontar, né, pelas massas atômicas e moleculares, a gente vai saber que, teoricamente, eu tenho nessa minha fórmula 36,07% de água nessa minha estrutura. Então, se eu pegar essa minha amostra, sulfato de cobre pentaidratado, submeter ao procedimento de gravimetria, né, pesando 0,5 gramas desse sal, aquecer e então fazer todas as replicatas, né? Então, vamos dizer que na primeira pesagem eu coloquei 0,50, 10, na segunda 0,50, 23, 0,49, 83, né? Lembrando que as massas podem ser variadas. Aqueci e obtive os seguintes resultados. Na primeira replicata de 0,50 a 10, eu obtive 0,3203. De 0,50 a 23, 0,3211. 0,49 a 83, obtive 0,3156. A diferença das massas indicam para nós uma porcentagem de 36,06, 36,07, 36,06. Esses valores muito próximos aos valores que deveriam dar realmente, né, do nosso valor teórico que a gente tem ali. Lógico que isso aqui é uma condição teórica, uma condição em que a gente tem todos os fatores aqui considerados como ideais. Mas no mundo real, o que a gente vai ter é algo como isso, né? As mesmas massas representadas ali, 0,50, 10, 50, 23, 49, 83, só que as massas que a gente obteve, né, ao final são essas: 0,2104, 0,3509, 0,3450, que dá para a gente porcentagens de 58%, 30,14% e 30,77%. Valores bem diferentes daquele que a gente preconiza como valor exato ou valor real. A nossa média aqui, por conta da primeira replicata, ficou bem fora, com 39,64. Então, em geral, quando a gente faz uma análise química, a gente faz repetições da mesma amostra, né, para que a gente tenha um parâmetro estatístico e verifique se esses resultados estão corretos ou não. Então, o primeiro parâmetro que a gente faz é o valor médio, que nada mais é que a somatória desses 3 valores dividido pelo número de replicatas que a gente tem. Nesse caso aqui, somando tudo, dividido por 3. Quando a gente sabe qual é o valor verdadeiro, que nesse caso a gente sabe que o valor teórico é de 36,07, a gente pode calcular o erro absoluto, né? Nesse caso aqui, o nosso erro absoluto era 36,07 menos o valor da média, que deu 3,57. Essa é a diferença percentual do erro absoluto. Só que muitas vezes quando a gente olha esse número, não dá para ter uma ideia muito boa de se isso é grande, se isso é pouco, como que é esse resultado. Então, em geral, quando a gente está estudando, está avaliando a qualidade da nossa análise química, a gente não analisa o erro absoluto, mas seu erro relativo. O que seria isso? Nada mais é do que a porcentagem que esse erro absoluto equivale no nosso valor total. Então, o nosso erro de 3,57,
né, equivale aí a quase 10% do total do nosso valor, né? Então, a diferença que a gente tem equivale a 9,89% de erros relativos, né? Então, quando eu falo agora que o nosso erro é de 10%, é mais fácil de visualizar que ele é um erro relativamente grande, né? Então, de cada 100, 10 está errado, né? Então, é um erro que não dá para aceitar dentro de uma análise química. Outro parâmetro que a gente pode avaliar também são os parâmetros de precisão. Então, para avaliar a precisão, a gente tem que considerar o desvio padrão, né, dessas medidas. Então, a gente fez 3 repetições, uma deu 58, outra deu 30,14 e 30,77. A partir desses valores, utilizando dessa fórmula do desvio padrão, né, que nada mais é do que a média das minhas medidas, né, pelos valores individuais, então 58 menos o valor médio, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pelo número de repetições. Então, n menos 1 seriam 2. Eu somo, né, todos os valores, essa mesma função para cada um deles, e tiro a raiz quadrada, isso é o desvio padrão. Então, representando nessa tabela aqui esses cálculos, depois vocês podem ver e muito provavelmente vocês vão estudar bastante isso na disciplina de estatística, né? O nosso desvio padrão, nesse caso agora, tem o valor de 15,91. O que significa isso? É que o nosso valor médio varia de mais ou menos 15,91, né? O desvio padrão dessa nossa medida é de 15,91. Então, eu tenho um valor 39, que pode ser, na verdade, 24 ou 40, 50 e alguma coisa, né? Então, estou variando para mais e para menos. Da mesma forma que olhar o valor do desvio padrão apenas, muitas vezes ele não dá uma boa resposta para a gente não consegue interpretar muitas vezes de forma muito fácil. Então, o que a gente faz também é olhar esse valor de forma relativa, né? Então, eu converto esse meu valor de desvio padrão para um valor percentual em função do total. Então, o desvio padrão vezes 100, dividir pela média, fornece para nós o chamado coeficiente de variação. E nesse caso aqui, para esse nosso exemplo, o coeficiente de variação é de 40%. O que isso quer dizer? Que esse valor aqui, né, equivale a 40% do meu total, do meu valor médio. Então, quer dizer que é um erro muito grande, é um erro bastante grande, né? De cada 100, 40 está errado, né? Então, não dá para a gente considerar esse parâmetro como um fator verdadeiro. Então, rapidamente a gente pode perceber, a partir desses dois parâmetros, que seria o erro absoluto, né, e os valores de precisão, que seria o coeficiente de variação, que o nosso método analítico tem algum problema, né, que ele tem alguma coisa errada dentro desse procedimento, porque a gente não está conseguindo recuperar o valor real que deveria ser dado, né? Então, a gente percebe aqui que tem um problema de precisão, a repetição ficou muito ruim, e então cabe a nós agora descobrir qual é a causa dessa variação. Então, pode ter sido um aquecimento muito rápido, um erro de processo. Pode ser que o meu equipamento esteja descalibrado, né? A balança ou minha mufla. Eu posso estar fazendo alguma coisa errada. Então, cabe ao operador agora voltar para trás, voltar passo a passo e tentar identificar onde ele errou e refazer esse processo novamente até obter erros de precisão e exatidão bem pequenos. Idealmente, que esses erros sejam menores do que 5%. Né? O ideal mesmo é que quanto menos, melhor. Bom,
Então, quando a gente está falando de exatidão e precisão, é muito importante a gente ter claro que muitas vezes eu posso ter uma situação como essa, em que eu não tenho nem precisão nem exatidão. Exatidão seria o centro do alvo e a precisão seria a repetição dos meus tiros. Então, nesse caso aqui, a bolinha verde representa o valor médio desses 4 tiros que a gente deu. Então, nesse caso, primeiro exemplo, não tenho nem precisão nem exatidão, não está no centro e elas não estão juntas. Só que existe muitas vezes um erro sistemático que ele é repetitivo, por exemplo. Então vamos dizer que a nossa balança está descalibrada e ela acrescenta uma massa maior ao nosso sal. Então ela, para tudo que a gente colocar ali, ela vai dar esse valor a mais. Então ela sistematicamente vai estar errada, Sistematicamente ela vai estar superdimensionada. Então nesse caso, por exemplo, a gente tem uma repetição muito boa, Eu peguei e fiz 4 repetições lá. Elas ficaram todas muito pertinhas, só que o valor médio delas ela está longe do valor que seria exato. Então, claramente, a gente tem um erro sistemático aqui. O oposto a gente pode ter também. Então, eu tenho um erro aí que está associado às precisões, cada hora deu um valor diferente, e quando eu faço o valor médio, ele dá o valor exato. Só que a confiabilidade desse resultado é muito ruim. Eu não tenho, então, como confiar que esse valor aqui ele realmente é exato, porque a dispersão está muito grande. Qual é a condição ideal? É que tanto precisão como exatidão, elas têm que estar perfeitas. Então, quando a gente está falando de erros analíticos, não basta apenas a gente olhar para a exatidão ou para a precisão isoladamente. Ambas têm que ser trabalhadas de forma conjunta. Quando comentamos também em erro, existem outros parâmetros que podem ser associados, como, por exemplo, a repetibilidade e a reprodutibilidade. A repetibilidade é a gente fazer esse mesmo procedimento com as mesmas condições operacionais, de mesmo laboratório, operador, tudo, fazer ele várias vezes em dias diferentes, com condições diferentes. Então, a gente repete os valores e ele tem que dar igual também. Então, a metodologia ela é validada a partir desses parâmetros que a gente todo dia faço e todo dia dá o mesmo resultado. A reprodutibilidade também é um parâmetro importante para consolidar a metodologia. Então, por exemplo, se hoje eu estou fazendo a análise química no meu laboratório, esse mesmo método, se eu passar para um outro colega e ele fizer, seguindo o mesmo protocolo, seguindo tudo certinho, no laboratório dele, ele vai ter que também obter os mesmos resultados. Então, também é uma medida de precisão e é uma medida que a gente tem que ter ela bastante clara. Ela tem que funcionar independente do local. Bom, precisão é relativamente simples da gente fazer. Basta submeter o procedimento, a mesma amostra com triplicatas, replicatas de modo geral, repetir a amostra várias vezes em diferentes locais. Mas como que a gente faz para determinar a exatidão? A exatidão é algo mais complicado. A gente tem que compará-lo a um valor real. Então, no nosso exemplo lá, que era o sulfato de cobre, a gente sabe qual é as propriedades dele, sabe qual é a característica, sabe que ele tem 5 águas. Mas, se a gente pegar uma amostra real, se a gente pegar uma amostra de planta, será que os teores dos nutrientes vão ser sempre iguais nessa planta? Muito provavelmente não. Se eu pegar uma amostra de solo, será que o solo de Piracicaba é igual ao solo de São Paulo? Com certeza não. Então, o que a gente normalmente faz para verificar se o procedimento está correto ou não, se a gente vai ter exatidão ou não? Essa é uma medida muito difícil. A exatidão é uma das coisas mais complicadas de se fazer num método analítico.
Para isso, a gente tem três formas de avaliar a exatidão da metodologia, para saber se a metodologia está chegando realmente no valor correto. E ela, preferencialmente, segue uma sequência, né? Partindo do primeiro até o último teste de adição e recuperação, que é quando não tem outra alternativa. A primeira alternativa, que é sempre a que devemos buscar, é fazer uso do material certificado de referência. O que seria isso? É um material no qual a gente sabe qual é o valor do elemento que a gente quer analisar, por exemplo, metais, nessa amostra. Então, esse material certificado de referência, você compra ele, Existem agências, como o NIST, como o Inmetro, que vendem essas amostras com valores conhecidos do material. Então, vamos dizer que você quer desenvolver uma metodologia de análise de solos, Você quer desenvolver um método para fazer uma análise de solo. O que você tem que fazer? Você vai ter que comprar esse material certificado, um material de solos, que tenha o elemento químico que você quer analisar e fazer o desenvolvimento do seu método analítico com essa amostra. Esse material certificado vai te dar uma referência, Ele vai falar para você que tem tanto do seu procedimento, e aí você vai conseguir avaliar o seu erro absoluto dentro dessa medida. Mas não existe material certificado de referência para todas as amostras que a gente precisa. Então, o que a gente faz normalmente é utilizar de algumas outras estratégias. A segunda delas, depois do material certificado, a segunda preferencial é que você compare seus resultados com outras técnicas analíticas, e principalmente uma que utilize outro princípio físico-químico. Então, por exemplo, no caso lá do sulfato de cobre, a gente determinou a água por gravimetria, mas você poderia determinar essa água por uma outra técnica espectroscópica, que vai dar um valor também, o valor da água. Se por duas técnicas diferentes, 3, 4 técnicas diferentes, os valores serem concordantes, isso é um forte indicativo que sua determinação está exata. Os próprios materiais certificados de referência, eles são preparados dessa forma. Então, eu pego uma amostra de solo lá dos Estados Unidos e submeto a ele a diferentes técnicas analíticas, e esses resultados compilados, se eles forem concordantes, isso certifica o valor desse resultado, desse valor desse elemento em si. E infelizmente, existe algumas vezes você não tenha técnicas comparativas, ou ela não está acessível, ou não existe realmente técnicas para você fazer a comparação. Então, a gente parte para um terceiro processo, que é o chamado teste de adição e recuperação. Os testes de adição e recuperação nada mais é do que colocar o elemento químico de interesse na minha amostra e ver se eu consigo recuperar eles. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um. Esse é um exemplo de material certificado de referência. Aqui a gente tem um frasquinho de amostra de solo. Aqui uma amostra de bauxita, um material preparado pelo CETEM, no Brasil aqui. Bom, esses materiais, por ter uma característica muito especial, a amostra ela é preparada adequadamente, é submetida a inúmeros laboratórios de análise química por diferentes técnicas total. É uma amostra com os seus valores e resultados muito cara. Então, só para vocês terem uma ideia, um frasco de 50, 60 gramas de solo certificado pode custar em torno de $500. Então, é um valor bastante elevado. Mas é muito importante para a gente validar as metodologias. Então, aqui só para exemplificar, por exemplo, num solo, esse aqui é o San Joaquin Soil e o Montanha Soil, eles vêm dessa forma, onde a gente tem lá os valores de, por exemplo, alumínio, e ele vai falar qual é o valor de alumínio nas amostras. Então, 27
0,9 é o San Joaquin. Nessa amostra, a gente vai ter de alumínio 7,35 mais ou menos 0,16. E assim para diversos outros elementos que a gente tem aqui nessa tabela, né? Só para vocês entenderem como é complexo preparar um material certificado de referência, essas aqui são todas as técnicas e os elementos químicos analisados para fazer a caracterização dessas amostras. Então, por exemplo, aqui para o San Joaquin Soil, olha quantas técnicas diferentes foram utilizadas para fazer a certificação dessas metodologias, né? Então, é a melhor alternativa que a gente tem, o uso de material certificado de referência, mas não é muito barato, mas ela é importantíssima na sua existência. Nas técnicas comparativas, basicamente o que a gente vai fazer é pegar a minha amostra, submeter ela por diferentes técnicas, por exemplo aqui gravimetria, volumetria, espectroscopia, obter os resultados dessas medidas e comparar esses resultados entre si, né? Então, teoricamente, a amostra é a mesma, então os resultados têm que ser iguais. Se forem diferentes, existem diferenças nos métodos e então a gente não tem uma exatidão dessas medidas, né? Então, é uma forma relativamente simples de verificar a exatidão do processo. E o nosso último, o teste de adição e recuperação, nada mais é do que pegar a minha amostra, dividir ela em duas porções. Uma, eu vou fazer o procedimento convencional até obter o resultado, e a outra, eu vou pegar o elemento que eu quero, que eu estou medindo, né, e vou adicionar a minha amostra. E aí, ao final, eu vou ter o valor da minha amostra mais o valor adicionado. Então, só para exemplificar numericamente, vamos dizer que numa amostra qualquer, o valor do elemento do enxofre, por exemplo, tinha que dar 10. Então, eu peguei, fiz análise aqui e deu 10. Nessa amostra, que eu estou submetendo a adição aqui de um analito, então vamos dizer que eu estou colocando mais 10 de enxofre, né? Então eu tenho 10 da minha amostra, 10 do adicionado, o meu resultado final ele tem que dar 20, né? Então é 10 da amostra mais 10 do que foi adicionado. Então a diferença aqui, eu desconto o que tem na minha amostra, o que sobrou tem que recuperar o valor adicionado. Por isso, chamado teste de adição e recuperação. Esse valor recuperado ele tem que ser de 100%. Né? Então, existe aí vários parâmetros que medem aí essa questão da exatidão. Exatidão não é fácil de determinar. Tá? É o parâmetro analítico mais complicado que a gente vai ter que fazer. Tá? Bom, existem outros parâmetros também de exatidão que estão envolvendo aí o controle dos erros, que é, por exemplo, a robustez. Esse aqui é um parâmetro da análise química importante para processos de rotina, por exemplo, né? Então, muitas vezes eu estou usando um reagente e esse reagente eu preparo. Um dia ele dá 0,1 mol por litro, no outro dia ele dá 0,09 mol por litro e assim por diante. Tem pequenas variações nas concentrações dessas minhas soluções, por exemplo, né? Isso pode acontecer por conta da modificação dos reagentes, por conta do operador, tem pequenas consequências aí. Então a robustez nada mais é do que eu altero meus parâmetros analíticos em 10% e verifico o quanto isso influencia no meu resultado final. Então, no nosso caso aqui, vamos fazer uma avaliação da robustez nos parâmetros de temperatura e tempo, né? Então, aqui o nosso processo era para ser em 30 minutos e eu vario então em 10% desse meu valor. Então, tiro ele com 27 minutos e com 33 minutos. Faço também a mesma coisa para a temperatura, entre 450 e 550. Será que com a variação de 10% desses meus parâmetros, o resultado final ele também altera? Ele vai ter variações em si? Né? Então, a robustez é um parâmetro importante, né, para esses processos de rotina,
onde a gente vai ter a garantia que pequenas variações no processo não afetam o resultado final, né? É um processo dito robusto. Bom, então só para resumir o que a gente discutiu aqui sobre os erros, né? Então, quando eu estou falando de controle dos erros, os parâmetros importantes são precisão, exatidão, pode incluir aí a robustez também quando é um processo de rotina. Outros parâmetros que vão ser importantes para as metodologias, como por exemplo definição dos limites, a gente vai discutir mais para frente em outras técnicas analíticas, né, principalmente as técnicas espectroscópicas, que vão falar para nós assim, qual é o mínimo que eu consigo determinar, qual é o máximo que eu consigo determinar, né? Então aqui dado pelos limites de detecção e quantificação e a faixa de trabalho, né? A robustez novamente entra aqui para estipular esses limites. Eu posso, por exemplo, ter uma variação máxima de 5%, 10% do meu total, né? O tipo de amostra também é um limite. Às vezes você faz uma validação de metodologia para uma amostra de soja e essa mesma metodologia não serve para milho ou para feijão, né? Então, muitas vezes, o método tem que ser desenvolvido especificamente para uma característica ou para uma amostra em si. A gente vai ver mais para frente também, em outras aulas, que os erros podem também estar associados a processos que a gente conhece como interferentes, né? Não só esses erros físicos que eu citei, descalibração da balança, contaminação, mas a própria composição da amostra pode ter alguma coisa lá dentro que vai interferir numa reação química que a gente está utilizando, né? Então, esses componentes em si é o que a gente conhece como interferentes. Então, também faz parte da validação esses parâmetros de identificação, saber qual é a composição e dar solução a esses interferentes, né? Uma vez que eu não consigo tirar ele da amostra, né? Bom, pessoal, o que é mais importante aqui nesse tópico que a gente está falando dos erros analíticos era vocês entenderem bem os conceitos de precisão e exatidão, né? E os erros absolutos associados a isso. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Um forte e terno abraço. Tchau, tchau.